Quando é que um desenvolvedor iniciante deve começar a procurar emprego? Eu tenho recebido muito essa pergunta, Thales. Será que eu estou pronto para começar a procurar vagas? Thales, eu comecei a estudar ontem. Quando que eu devo começar já a aplicar as vagas para tentar concorrer às vagas do mercado de trabalho? Então, nesse vídeo aqui, eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis em forma de vídeo, respondendo os detalhes aqui, analisando alguns viés, analisando algumas perspectivas que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então é muito importante que você não pule nenhuma etapa desse vídeo, beleza? E deixa o like aqui, ó, e abre os comentários. E você que já está no mercado de trabalho, assim como eu, que trabalha com programação já há um tempo, que tem a sua fonte principal de renda vinda da programação, você coloca nos comentários aqui embaixo com quanto tempo que você começou a procurar emprego na área de programação, beleza? Então tá. A minha resposta é depende, mas cada pessoa é cada pessoa. Por exemplo, eu já comecei a procurar vagas de programação desde o primeiro dia que eu comecei a estudar. É claro que eu não estava preparado para 100% das vagas que eu já estava mandando currículo no primeiro dia. Mas eu já estava mandando para ver como é que é, para participar de entrevistas, para entender o que o entrevistador já pergunta nas entrevistas. E isso daí é muito importante para você conhecer o ambiente, para você se preparar cada vez mais. Mas claro que você está se jogando no fogo, porque no começo você não sabe nada, nem mínimo de lógica ali de programação eu sabia e estava aplicando. Algumas entrevistas eu conseguia entrar ali para participar de entrevistas, mas não era aprovado porque eu não tinha um conhecimento mínimo ali para passar nas vagas, para passar nas entrevistas que eu era chamado, beleza? Quando que eu comecei a disputar as vagas de programação? Quando eu comecei a entender um mínimo de lógica de programação. Como assim o mínimo de lógica de programação? Aqui, ó. Aqui eu estou no meu caderno de programação, já tem muito tempo aqui. Já tem muitos anos que eu mantenho esse caderno, tem muita coisa aqui, muito material. Mas o que é o mínimo de lógica de programação? É você saber as estruturas de repetição, estruturas de decisão, você saber o que é uma lista, você saber como que você acessa um dado de uma lista, você saber como que você apaga um dado de uma lista, enfim, você fazer um CRUD, beleza? Então essa lógica de programação e mais estruturas de dados é muito importante você saber para você começar a buscar as vagas de mercado de trabalho, beleza? Ah, quer dizer que só devo buscar quando eu terminar esses assuntos? Não, você já pode começar a procurar quando você já começar a ficar ali minimamente familiarizado com essas coisas. Ah, o que é um dicionário, o que é uma tupla, o que é uma lista, enfim, esses tipos de assuntos aqui você precisa dominar na hora da entrevista. Outra coisa que me ajudou muito e me fortaleceu bastante também nas lógicas de programação, foi até uma forma de eu aplicar os conhecimentos práticos que eu aprendia na hora de fazer lá os exercícios, na hora de treinar alguns conceitos, foi fazer APIs. Isso, foi fazer APIs, foi fazer requisição de API, você fazer uma consulta a uma API externa. Diversas vezes aqui no canal eu coloquei aqui vídeos falando de Poké API, como que você consegue pegar dados de uma API externa, uma API aberta, uma API pública, e também construir APIs para outras pessoas pegar o serviço que você está colocando lá na API. Isso é muito importante e é muito bom para um iniciante fazer um projetinho, construir uma API que forneça alguns dados, uma API que consulte o banco de dados e traga uma resposta. Isso é muito importante de falar. Muito utilizado no mercado de trabalho por vários níveis e várias complexidades ali, mas a básica, a lógica de construir uma API, isso me ajudou bastante. Então na hora de falar com o entrevistador, na hora de trocar ideia, Thales, você já construiu uma API? Você sabe o que é uma API? Eu falava, claro que eu sei. Eu sei o que é uma API, inclusive eu construí algumas APIs, eu consumi serviços de APIs para fazer esse projetinho aqui, a Poké API. Não sei se você, o que é mais antigo no canal, você já acompanha, você viu todo o tutorial que eu construí uma Poké API do zero. A gente digitava o nome lá do Pokémon e ela trazia a foto, ela trazia o tipo do Pokémon, ela trazia os golpes que o Pokémon aprendia. Todo esse projeto aqui eu construí com Python, com Flash, que está aqui no canal. E também está lá no meu GitHub. O meu GitHub já estava aberto lá e o recrutador já via que eu sabia mexer, que eu sabia fazer uma requisição. Inclusive tem algumas coisas aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. Poké. Botar aqui request aqui porque quer dizer que eu tô fazendo uma requisição aqui, ó. Tá vendo aqui? Pera aí, request aqui, ó. Vamos lá, procurar aqui.
Ó, aqui, ó, isso aqui, eu tô fazendo um request de uma API aqui, ó. E aqui tem no meu caderno tem exemplos de como que eu faço isso com Python. Tem vários exemplos, inclusive, ó. Tá vendo aqui? Outro conceito de API aqui. Vamos lá. Aqui eu estou fazendo um request aqui para pegar alguns dados do Brasileirão. Tudo isso aqui a gente construiu aqui no canal. A gente programou todo o passo a passo, tudo certinho para você acrescentar lá no teu GitHub, para você criar novos projetos com essa lógica de programação. Lembrando que o importante aqui é você criar a lógica de programação e você adaptar a lógica para outras linguagens, você não ficar preso à ferramenta. É você entender toda a lógica por trás da criação de API, entender toda a lógica por trás de uma requisição que eu faço numa API externa. Enfim, isso é muito interessante. Outra coisa, programação orientada a objeto. O que é uma classe, o que é uma herança, o que é polimorfismo, o que é algumas estruturas ali da programação orientada a objeto. Enfim, é muito importante você saber. Aqui, ó, aqui eu estava começando a estudar programação orientada a objeto. Aqui eu estava começando a saber o que é uma propriedade, um método construtor, algumas funções aqui de métodos aqui na classe. Eu comecei assim e hoje último vídeo que eu gravei aqui, ó, o último vídeo que eu gravei aqui já tem alguma coisa de programação orientada a objeto, algumas coisas aqui. Mas no meu caderno aqui eu tinha todo esse rascunho e quando eu comecei a dominar programação orientada a objeto, o jogo já mudou, porque eu conseguia resolver muitas coisas com a lógica de programação, beleza? Ah, mas para qual vaga, Thales, você aplicou? Apliquei para todas as vagas iniciantes, seja C Sharp, seja Java, seja Python, seja PHP, JavaScript, eu sabia a lógica. Lembra que eu sempre digo aqui no canal, é importante você saber a lógica de programação. Estudar linguagem de programação não faz muito sentido. Faz muito sentido você estudar a lógica de programação para resolver problemas. Você fazer a engenharia reversa para você conseguir atingir ali os requisitos mínimos da vaga, beleza? Outra coisa também que funcionou bastante, GitHub. Você mexer naquela plataforma do GitHub, você versionar seus códigos, você versionar os seus projetos que você está criando. É muito bom você já ter a sua página já do GitHub já bem estruturada, você fazer alguns commits, você fazer algumas alterações nos seus projetos, você colocar um projeto do zero ali para você rodar no GitHub. O GitHub ele tem o GitHub Pages, onde você pode hospedar uma página, sei lá, JavaScript, HTML, CSS ali, você consegue hospedar no GitHub Pages e você consegue mostrar o seu projeto para outras pessoas através de um link. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando do GitHub Pages e é muito bom para o mercado de trabalho quando o recrutador vê seus projetos assim, hospedados no GitHub, algumas versões de projeto, código, e é muito interessante. Outra coisa que mudou bastante o jogo quando eu estava procurando um emprego lá na minha parte inicial da programação, na minha caminhada, no início da minha caminhada, foi saber um banco de dados, SQL. Eu priorizei estudar os bancos de dados relacionais, SQL, Oracle, os bancos relacionais. Então eu comecei a montar alguns scripts, eu entendi o que é um select no banco de dados, o que é um update, algumas pesquisas, o group by, fazer também algumas order by, fazer uns joins com outras tabelas, relacionar outras tabelas, fazer o tratamento de dados. E aí o Python também ajudou bastante, porque o Python ele faz muito bem esse tratamento de dados. Mas aí basicamente quando eu aprendi essas stacks que eu falei aqui ao longo desse vídeo, o jogo já mudou. Eu consegui ser muito mais competitivo quando eu estava participando das entrevistas. Eu consegui ser muito mais assertivo quando eu soube, quando eu estava começando a me familiarizar com esses assuntos e foi muito mais tranquilo. Aí o recrutador me perguntava, Thales, você já sabe mexer com algum banco de dados? Eu sei fazer alguns selects, sei juntar algumas tabelas, sei fazer algumas ordenações, sei fazer algumas pesquisas mais elaboradas e fui desenrolando ali na entrevista. Thales, você sabe mexer com GitHub? Sim, inclusive eu tenho um projeto já no GitHub, são esses projetos aqui, ó, você pode acessar esse link aqui, eu já mandava no chat para o entrevistador que está perguntando. E Thales, você sabe algumas lógicas de programação? Você sabe programação orientada a objetos? Sim, sei o que é uma classe, sei qual que é o objeto, sei o que é instanciar um objeto, sei o que é um método construtor. Gente, se fosse para elencar
tudo isso que eu falei aqui de mais importante, eu começaria a aprender lógica de programação e GitHub ao mesmo tempo. Por que o GitHub? Porque qualquer evoluçãozinha sua, você já pode destacar lá no GitHub, assim como eu fiz com esse caderno aqui, ó. Esse caderno aqui, ele tem todas as coisas aqui, tem muita coisa que eu venho aprendendo ainda hoje, eu coloco aqui nos cadernos, algumas coisas assim, e é muito importante você já subir para o seu GitHub, para que quando o recrutador perguntar, você já coloca lá no seu repositório, você sabe que ele vai falar, vai perguntar, você já deixa preparado ali para mostrar, porque quando você mostra, você já está à frente de muitos outros candidatos e a vaga provavelmente vai tender mais para o seu lado, que está mostrando que você está provando que sabe fazer, do que para o lado que você só fala que sabe ou tem uma ideia de como que faz. Beleza? Então você aprende lá os comandos do GitHub, faça seus commits, faça lá o seu repositório, organiza tudo certinho, por assunto, ó, programação orientada a objeto, e você sobe um monte de coisa lá, exercícios inclusive, eu tô aprendendo agora a criar APIs, você cria umas 2, 3 APIs lá no seu repositório do GitHub, para quando o recrutador perguntar, você já ter lá saber o que mostrar, para você já ficar desenrolado com isso. Cria alguns scripts de banco de dados SQL, hoje é muito tranquilo, hoje é muito fácil você simular um banco de dados online. Aqui você tem várias plataformas, assim como o Google Colab é uma plataforma de programação, tem também plataformas assim com SQL para você treinar, e aí você também já sobe lá pro GitHub para você ir respondendo as perguntas que o recrutador vai fazer na hora da entrevista. Aí você vai ficar muito mais preparado e você vai construir digamos assim, ó, bem entre aspas, portfólio para você se armar ali contra o recrutador e você conseguir levar a vaga para você. E essas estratégias foram que eu utilizei na hora que eu estava começando a minha caminhada de programação. Eu já estava ali, ó, começando já com várias coisas ali para me proteger do recrutador, porque o recrutador ele vai te fazer um monte de pergunta. Eu tô falando na entrevista técnica, fora que tem outras coisas que vai te levar, outras coisas na verdade que vão te levar melhor à vaga do que algumas coisas aqui. E se você quiser saber mais de programação orientada a objeto, ó, tem um link aqui na bio desse canal. Tem um link, um curso gratuito de programação orientada a objeto, onde eu gravei ali. Tenho cerca de 10 aulas com exercícios práticos para você já começar a se programar ali, para você começar a aprender lógica de programação e subir para o seu GitHub e responder perguntas dos recrutadores. Vai lá e confira o link na bio desse canal. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!